Nossa, hoje eu acordei animada, hein? Hoje eu tô animada, não sei porquê. Enfim, deixa de bobeira. Essa semana, então, vamos falar sobre o capítulo 8, não é mesmo? Vamos dar continuidade aqui à nossa aula, nossas videoaulas. Na semana passada a gente começou a falar sobre a atmosfera, a gente viu quais eram os gases que faziam parte da atmosfera, a importância deles, aonde eles eram liberados, onde nós consumíamos, enfim. Agora a gente vai falar ainda sobre isso, sobre o ar. Só que alguns problemas que podem ser causados, alguns fenômenos naturais que ocorrem graças à nossa atmosfera, tá certo? Então vamos aqui comigo acompanhando o nosso capítulo 8 da nossa unidade 3, ou seja, o papel da atmosfera, tá certo? Antes da gente começar a falar, lembrando, então para lembrar, a atmosfera é uma camada de ar, de gases que envolve a nossa Terra, beleza? Aqui eu coloquei o seguinte, isso tudo aqui é a atmosfera, tá vendo? Aqui é a nossa Terra, o nosso planeta, e isso tudo aqui é a atmosfera. Ela é dividida, subdividida em 5 partes, tá vendo? 1, 2, 3, 4, 5. São 5 diferentes camadas da atmosfera e essas camadas, como eu coloquei, ela vai variar a composição do ar, as propriedades do ar em cada uma delas, tá? Por exemplo, só para vocês terem uma ideia, a gente não vai ficar falando detalhadamente sobre cada uma das camadas não, mas só para vocês saberem, conforme a gente vai subindo, vai tendo uma menor concentração de oxigênio, por exemplo. Então a composição de cada uma dessas camadas aqui é diferente. A gente vai falar que tem um gás ozônio, por exemplo, que está concentrado numa dessas camadas. Tá bom, professora, calma, vamos por parte, que hoje eu tô agitada, hoje eu tô animada. Vamos lá. Então, quais são essas 5 camadas da atmosfera? Eu gosto de falar essa palavrinha aqui, ó, tente com M, professora. Nossa, mas você é burrinha, hein? Tente de tentar não é com M, é N, eu sei, gente. Por isso que tá aqui, ó, entre aspas, é para poder ajudar a lembrar a ordem, né? Onde estão essas subcamadas, porque é a primeira letra de cada uma delas. Olha aqui, troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera. Tá vendo que é a primeira letra de cada uma dessas camadas. Tá certo? Então a camada de ar onde nós vivemos aqui, onde faz parte, onde a gente está aqui respirando, é a chamada troposfera, tá certo? Vamos ver mais na frente um pouquinho da importância dessa segunda camadinha aqui, que é a estratosfera, ok? Então vamos lá, olha lá. Já falamos sobre ela, então já tá aqui. Aqui já vamos falar dessa estratosfera. Nessa camada, olha aqui, uma nova figura mostrando, mas dizendo que aqui na estratosfera tem essa linha mais clara, que a gente chama de camada de ozônio. O que é camada de ozônio? Caraca, tanta camada, tanta coisa. Calma. Camada de ozônio é uma região lá na estratosfera onde tem uma concentração maior desse gás ozônio. Gás ozônio existe, tanto é que a fórmula dele é O3, muito parecido com gás oxigênio, que é O2, né? Gás ozônio é O3. Ele está nessa maior concentração nessa região. Então, por isso que a gente diz que é uma camada de ozônio, tá bom? A camada de ozônio. Qual vai ser a função dessa camada, dessa região onde tem bastante concentração de gás ozônio? Essa camada, ela vai servir como uma proteção, é uma capa protetora contra os raios ultravioletas. Aqueles raios nocivos do nosso sol, ou seja, aqueles raios que fazem mal à nossa saúde, porque vai causar câncer, por exemplo, a gente vai falar um pouquinho mais na frente, essa camada de ozônio é responsável por filtrar isso, é como se fosse o protetor solar da Terra. Olha que legal! Tá? Por isso que aqui, ó, botei um esqueminha, sol, radiação solar, né? Aqui tá a nossa camada de ozônio, olha lá. Ela funciona como uma barreira, uma proteção contra esses raios ultravioletas, que são aqueles mais fortes, que fazem mal à nossa saúde, tá certo? Então, olha a importância aí dessa camada. Aqui, eu coloquei
uma figura que tem lá no livro de vocês também, onde mostra, infelizmente, ao longo dos anos, uma destruição dessa camada de ozônio. Pois é, nós seres humanos principalmente, mais uma vez, estamos sendo responsáveis por diminuir essa camada de ozônio, ou seja, criar buracos naquela camada. Quando cria esses buracos, infelizmente faz o quê? Acabou aquela proteção, permite então que esses raios ultravioletas penetrem aqui no nosso planeta, tá? Essa imagem aqui, ó, mostra a evolução, o aumento desse buraco, né, na camada de ozônio. Aqui, ó, lá em 1900, tá vendo? É uma evolução entre 1979 e 2008. Aqui tinha bem pequenininho o ano de cada um, não dá pra enxergar direito, mas aqui é 1979, eu acho. Aqui 1989, aqui 2006, aqui 2010, enfim. Percebam que quanto mais roxinho esse azulado, significa o buraco, ou seja, a inexistência de gás ozônio ali, é um buraco na camada de ozônio. Tá vendo como ele foi aumentando aqui, ó, lá em 1979, tava lá bonitinho, quase não tinha, pouquíssimo, era muito pequenininho o buraco. E ele foi aumentando ao longo desses anos. E qual é a causa disso? Quem é que causa esses buracos na nossa camada de ozônio, né? É principalmente esse composto aqui, chamado de CFC. CFC é porque o nome dele é comprido, é clorofluorcarboneto. Tá presente nos aerosóis, por isso que eu botei aqui, ó, nesses aerosóis, tá? Tá onde também? Tá nos freezers de geladeira, nos gases que são liberados nas geladeiras, nos freezers, enfim. Existe a concentração desses compostos, desses clorofluorcarboneto. E o que acontece? Qual é o problema deles? Então, o nome já diz, é porque então nesse composto existe cloro, existe flúor, existe carbono, né? Beleza. Quando esse composto sobe lá na atmosfera, ele reage, ele é quebrado pelos raios solares. Então ele separa, o cloro se separa do flúor, se separa do carbono, enfim. E esse cloro que vai se separar, graças à radiação solar, vai reagir com o gás ozônio, vai sofrer uma reação química e vai destruir esse gás ozônio, vai transformar ele em gás oxigênio, por exemplo. Mas, pô, o oxigênio não tem essa função que a gente viu de filtrar os raios ultravioletas, entende? Então, o uso desses produtos que têm CFC aumentaram esse buraco da nossa camada, infelizmente. Graças a Deus, de uns anos pra cá, houve uma diminuição muito grande de produtos que utilizam esse componente aqui. Então hoje as geladeiras mais novas, né, os freezers, eles já não liberam mais CFC. A maioria também desses aerosóis, a maioria, não todos, muitos dizem que tirou, mas alguns não tiraram, enfim. Mas a maioria desses aerosóis aí que a gente utiliza também diminuiu muito essa concentração, tirou essa concentração de CFC. O problema é que mesmo diminuindo nos produtos que a gente consome, esse composto, ele demora muito para desaparecer da atmosfera, tá? Então ele ainda está em concentração na nossa atmosfera, mas, agora só uma observação, eu já li artigos científicos mostrando que nós estamos finalmente reestabelecendo a nossa camada de ozônio. Esse buraco aqui grande que a gente vê, ele está diminuindo ao longo desse período, nesses últimos anos, tá bom? Boa notícia pelo menos, né? Enfim, mas o causador disso tudo são esses compostos aqui. E qual é a consequência disso? Qual é a consequência de nós criarmos esse buraco na camada de ozônio? Bom, comecei a falar no primeiro slide, câncer de pele. Esses raios ultravioletas são nocivos. Nocivos é porque faz mal, causa alguma doença, causa algum problema na nossa saúde. Pode causar câncer de pele, porque vai fazer mutação nas nossas células, enfim. Pode causar também catarata nos olhos. Catarata forma uma película branca nos olhos, né, de algumas pessoas, você não consegue enxergar direito. Esses raios ultravioletas, se ficarem, né, incidindo sobre os nossos olhos, que é normal, durante o dia você vai olhar para o céu, você está ali em contato com o raio solar.
pode causar esse problema também, tá? Pode dar pra gente problemas imunológicos, ou seja, afeta aquelas nossas células imunológicas que a gente já estudou nos capítulos anteriores sobre elas também. Vai afetar o crescimento de plantas e do fitoplâncton, ou seja, quem são esses caras? Não são os que fazem fotossíntese? Poxa, então a gente vai acabar afetando a liberação de oxigênio. Se a gente está prejudicando planta e fitoplâncton, que são os seres que fazem fotossíntese, ou seja, liberam gás oxigênio, a gente vai estar indiretamente afetando a produção desse gás. Tudo bem? Tudo certinho? Entenderam aí? Continuando. Eita, tô animada demais, gente. Tô agitada. Depois, outro negócio. Efeito estufa. Acho que a gente já começou a falar sobre isso em algum momento, não me recordo muito bem. Efeito estufa é um fenômeno natural e não é uma coisa ruim. O efeito estufa é um fenômeno natural positivo para o nosso planeta. Por quê? O que ele faz? São alguns gases, que eu acho que isso eu já comentei, que é o gás carbônico, o vapor de água, que vão fazer com que o calor vindo da radiação solar fique aqui na nossa Terra, fique presinho aqui na nossa atmosfera. Isso é importante para manter a Terra aquecida, porque se não existisse isso, toda a radiação que incidisse, o calor ia se dissipar, ou seja, ele ia se espalhar e a Terra então seria muito gelada, ela poderia ficar congelada. Tá? E aí não teria possibilidade de vida, por exemplo. Então o efeito estufa é um fenômeno natural que mantém a Terra aquecida, que possibilita então a existência de vida. Aqui eu coloquei para vocês um exemplo que tá lá no livro também, mostrando o que é uma estufa. Vocês já viram o que é uma estufa? Estufa mesmo que a gente utiliza em plantações aqui, ó, para poder fazer alguns tipos de plantações, né? Enfim, como é que ela funciona? Tá lá o sol, os raios solares penetram porque elas são de vidro, é transparente, tá certo? Para fazer com que realmente entre essa radiação solar. Tá vendo? Ele bate e o calor, ele volta, ele iria voltar. Só que não. Essas paredes, esses vidros aqui, mantêm o calor vindo dessas radiações solares aqui dentro, mantém um calorzinho, fica aqui aquecido, ó, ar aquecido, sobe na estufa, fica aqui, ó, é esse amarelinho, tá certo? Exatamente isso que acontece ali na nossa Terra. Camada de atmosfera, tá certo? A radiação solar bate. Quando ela volta, esse calor, ele não sai totalmente, ele fica preso aqui, tudo bem? Mantendo então aqui a nossa Terra aquecidinha. Quais são os principais gases, né, por manterem esse aquecimento? Como eu coloquei aqui, ó, gás carbônico, ele é o principal que eu falei, junto com vapor de água. E onde que ele é produzido, que nós vimos na outra aula? De maneira natural pela respiração. Quando a gente faz a nossa respiração, eu libero o gás carbônico. Falamos lá também, ó, até na nossa live, a decomposição, os seres decompositores liberam também gás carbônico. Então, o gás carbônico, ele está sempre sendo liberado de maneira natural. Como eu falei, respiração, decomposição, ok? A gente vai ver mais lá na frente o problema causado pelo excesso desse gás. Mas vamos por parte. Vamos aqui por parte. Lívia, olha lá. Aqui, esse desenho eu achei muito bonitinho, olha. Uma estufa, a terra aqui dentro, só que ela já, ó, morrendo já de calor. O que a gente tem feito? Aumentado, intensificado o efeito estufa. Por quê? A gente cada vez mais está liberando uma concentração maior de gás carbônico na atmosfera. Em que situações? Aqui, ó, como eu coloquei, na queima, na combustão, não vimos isso na aula passada? Então aqui, ó, as indústrias, as fábricas, essas fumaças que saem, é uma concentração muito grande de gás carbônico. O escapamento aqui dos gases, já viram que o carro, quando ele liga, às vezes vocês estão andando lá no trânsitozinho, tem um carro na frente que está saindo uma fumaça pra caramba num cano atrás? Pois é, essa fumaça tem uma grande concentração também de gás carbônico. Aqui, ó, queimadas que nós vimos, desmatamento, não é mesmo?
Pô, desmatamento, tu tá tirando aquelas plantas que captam gás carbônico, tá diminuindo a concentração, mas não, tá matando elas, enfim. Atividades de agricultura, de pastagem também auxiliam, porque, gente, além do gás carbônico, tem também o gás metano. O gás metano, ele também contribui para esse efeito estufa. E o gás metano, ele é liberado, vamos falar aqui, ó, no pum das vacas, dos bois. Pois é, quando essas vacas, os bois, ou seja, esses animais que estão sendo largamente produzidos, né? Produzidos é uma palavra feia, mas enfim, cultivados ali para poder cumprir com a necessidade de toda a população, esse gado, ele libera uma grande concentração de gás metano, que aumenta também o nosso efeito estufa, que intensifica o efeito estufa, tá bom? E aí o que acontece? Se agora eu tenho muito desses gases, eu estou intensificando esse efeito, então a nossa Terra vai começar a ficar mais aquecida, superaquecida, aí vai ficar calor demais. Tudo bem, professora, ter ali o negocinho para aquecer, para ter vida, para não ser congelado, eu acho ok. Mas você não acha que tá calor demais, não? 50 graus Celsius já é demais. Sim, isso é um problema ambiental. Um problema ambiental causado por essas ações aqui, ó, como eu dei de exemplo, que estão intensificando esse efeito estufa, causando o que a gente chama de aquecimento global, que a gente vai ver mais na frente também um pouquinho, tá bom? O aquecimento global, ele é provocado pela intensificação desse efeito. Show de bola? Tá indo aí? Bom, vamos lá, continuando. Eu tô falando muito. Depois, problema da poluição do ar, né? Nós vimos anteriormente poluição da água, poluição do solo e agora poluição do ar. Todas essas atividades que eu falei, o uso de carros, de automóveis, um monte de carro na rua, as fábricas, as indústrias, tudo isso ajuda a poluir o ar, ou seja, ter no ar poluentes atmosféricos. Eu coloquei na íntegra aqui porque eu gostei dessa definição, eu vou ler junto com vocês o que está no livro. O que é um poluente atmosférico? Qualquer substância que pela sua concentração pode tornar o ar impróprio ou nocivo à saúde humana e aos demais seres vivos, ou ainda ser prejudicial à segurança e atividades normais da comunidade. Como assim? Então, poluente atmosférico é aquele que pode causar problema à sua saúde, então muita gente tem problema respiratório por conta desses poluentes, assim como podem prejudicar a segurança no sentido de quando às vezes o céu tá tudo cinza, tá tão poluído que fica aquela camada cinza, sabe, no céu. Isso prejudica a visibilidade, por exemplo, de quem estiver pilotando aeronaves, não é verdade? Mexe então com a segurança, tá certo? Aqui eu coloquei um dado lá do livro de vocês que, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, mais de 50 mil mortes por ano mundialmente é provocada por problemas de saúde, de problemas respiratórios desencadeados pela poluição do ar, tá? Essas partículas, esse material em suspensão, eles vão afetar o nosso sistema respiratório principalmente. Tá certo? Bom, vamos lá. Depois, isso aqui também achei muito interessante, que fala da relação com a desigualdade, né? Ou seja, essa produção de poluentes atmosféricos, mas que está relacionado com essa desigualdade. Olha aqui, botei os exemplos que tem no livro de vocês, ó. Primeiro aqui, né? Ó, segundo a OMS, mais de 40% da população mundial não tem acesso a eletrodomésticos ou a iluminação elétrica. Olha isso, gente, quase metade da população mundial não tem acesso a isso, ó. A luz, é porque não dá pra ver, né? Tem aqui uma luminária, não tem luz, não tem eletrodoméstico, não tem fogão, não tem nada disso. Então o que eles fazem? Olha aqui exemplo, eles cozinham no fogo a lenha. Então eles botam lenha e botam fogo, queima a madeira para conseguir cozinhar. Poxa, queima, combustão, libera o quê? Gás carbônico. Olha a poluição aí que está liberando, fora os poluentes também, partículas que vão ficar ali em suspensão, enquanto que um outro restante da população, um cooktop, bonitinho, agora esses assim, ó, de indução, que nem fogo sai mais, né? Mas enfim, que libera muito menos poluentes. Outro exemplo aqui, ó, iluminação. Muita gente não tem acesso a isso, lâmpadas. E lâmpada de LED, então?
Lâmpada de LED, muito menos. Eles têm, a iluminação deles é por lamparinas, com fogo mesmo, a gás, bota fogo ali para poder ficar iluminando aquele espaço. Então, ou seja, está relacionado sim a essa emissão de poluentes atmosféricos, infelizmente, a essa nossa desigualdade social. Poucos têm acesso, poucos não, desculpa, muitos não têm acesso ao que a gente tem de eletrodomésticos, a essas lâmpadas, né, de iluminação, enfim. Isso daí é muito importante também. Aí um outro tópicozinho que o livro de vocês fala, que eu acho interessante a gente dar uma pincelada só aqui, é sobre os tipos de gases poluentes. A gente classifica os poluentes de duas maneiras, os poluentes primários e os poluentes secundários. Os poluentes primários são aqueles liberados diretamente por uma fonte de emissão, tá? Então, por exemplo, o gás enxofre. A gente vai ver um pouquinho na frente sobre essa chuva ácida, mas o gás enxofre. O gás enxofre, ele é liberado diretamente pela queima, pela combustão nas indústrias e nas fábricas. Poluente secundário é formado a partir de reação química desse poluente primário com algum componente do ar. Ou seja, quando esse enxofre reage com o vapor de água que está na atmosfera, forma o ácido sulfúrico. O ácido sulfúrico é um poluente, mas ele vai ser um poluente secundário, que ele foi formado a partir da reação química de um poluente primário com um constituinte da atmosfera. Tudo bem? Então vamos lá. Isso aí é só uma pincelada. Agora outra questão, a nossa inversão térmica. A inversão térmica também é um fenômeno natural, tá? Ele acontece principalmente em épocas que o clima fica mais ameno, né? Fica uma temperatura mais baixa. O problema essa poluição, né? Quando o ar está poluído, isso daí é muito intensificado, essa poluição é intensificada por conta desse efeito. Calma, vamos ver como é que acontece. Olha só, em dias normais, que é um dia normal, fluxo normal, a região, o ar próximo ao solo, esse aqui próximo às estradas, ao chão, enfim, ele se aquece mais. Já reparou, né? Bota o pé no chão lá no asfalto, quente pra caramba. Esse ar aqui próximo à superfície, ele é mais quente. E o que acontece? O ar mais quente, ele é menos denso, ou seja, ele é leve, ele é mais levinho. Então a tendência dele é sempre de subir. O que é leve, sobe, tá? Então esse é o fluxo normal que acontece. Aqui o ar se aquece mais, ele fica quente. Por ficar mais quente, a tendência dele é subir. Lá em cima, o ar não é tão quente assim, é um ar mais frio, tá certo? Aí vai ocorrendo uma correntezinha, que a gente chama de corrente de convecção, enfim. Porque aí esse ar quente sobe, esse ar frio vem então aqui para baixo, se esquenta de novo, sobe, esse ar frio vem aqui para baixo, então cria essa corrente. Esse é o fluxo normal, beleza. Só que em algumas épocas do ano, em algumas regiões, acontece isso daqui. O que acontece? O ar quente, né, que estava aqui, ele subiu, beleza, subiu. Só que aí a temperatura aqui diminuiu muito. Diminuiu a temperatura o clima mesmo da região. Tá uma temperatura mais friozinha, tá no inverno, por exemplo. Ok? E aí, esse ar aqui embaixo tá frio. Porque esfriou, tá frio. E ficou essa camada de ar quente aqui em cima. Porque tava quente antes, ele subiu um pouquinho. Do nada não, né? Mas aí aconteceu na natureza, porque acontece do clima lá esfriar. Quando esfria o ar, esse ar frio aqui, ele fica preso. Porque o ar frio, ele é mais denso, ele é mais pesado. Então a tendência dele é de descer, é de ficar embaixo mesmo. Ele ficou preso aqui, ele não vai conseguir subir. Ou seja, não acontece então uma circulação do ar como acontece aqui. Esse ar ele fica preso aqui, o tempo todo aqui. E aí o que acontece? As atividades não param, as indústrias continuam, os carros continuam lá se movimentando.
vai continuar liberando um monte de poluentes, não é verdade? E aí essa poluição atmosférica, ela vai ficar então retida aqui, presa nessa região. Tá entendendo isso? Aí que a gente fala então que nessas épocas do ano aparece mais pessoas, né, em hospitais com problemas respiratórios. Porque esses poluentes eles ficam concentrados na nossa camada, nessa região que a gente respira. Tá certo? Não existe essa corrente de convecção. Ok? Por isso eu botei, ó, mais comum no inverno apresentarmos problemas de saúde de caráter respiratório. Já reparou isso? Quando chega o inverno, é a época do ano que as pessoas aparecem mais com problemas respiratórios, porque acontece esse fenômeno de inversão térmica, o ar frio fica preso aqui, junto com os poluentes. Tudo bem? Continuando. Cansei, hein? Chuva ácida, tá acabando. Chuva ácida, como eu falei, o exemplo lá do gás enxofre, tá? O gás enxofre, ele é produzido, ele é liberado, como eu falei, pelas atividades de indústrias mesmo, de fábricas, enfim. E aí o que acontece? Esse gás, ele vai reagir com a água, o vapor de água que está presente na atmosfera, como a gente já viu. Quando ele reage com a água, ele forma o ácido sulfúrico. Falamos agora há pouquinho, lembra? Esse ácido sulfúrico vai estar presente, então, nas gotículas, na chuva. Quando ocorrer a chuva, essa chuva ela vai ter ácido sulfúrico. E é um ácido, como o nome já diz, por isso nós dizemos que é uma chuva ácida. Ai, professora, mas é uma chuva ácida que se eu andar na rua eu vou me queimar, vai cair água aqui, minha pele vai derreter? Não chega a ser nesse nível, tudo bem? Nossa pele não chega a sentir dor, a gente não sente nada disso não. Mas afeta sim outros organismos, como eu coloquei, não sei se eu botei agora, acho que eu botei depois. Não, botei aqui mesmo, já é essas imagens, desculpa. Vai afetar sim os ambientes aquáticos, porque essa água mais ácida vai causar o que a gente chama de acidificação dos oceanos, dos lagos, ou seja, tornar aquela água ácida. E isso faz mal aos seres que vivem ali. Vai acabar ocorrendo uma mortandade de seres vivos, tá vendo? Vários animais, vários peixinhos mortos aqui. Essa chuva ácida vai afetar também o solo, então o solo fica ácido e isso então afeta as plantas que vivem ali, porque as plantas não dependem do solo, depende da qualidade do solo para sobreviver também, né? Então aqui, ó, vários desmatamentos, folhas secas, as plantas morrendo por conta dessa acidificação do solo também. Outra coisa que pode acontecer é isso, ó, corrosão, destrói monumentos históricos, estátuas, por exemplo. Estátuas que a gente vê às vezes em praças, elas vão sendo ao longo do tempo destruídas. Olha aqui a foto, olha que horror. Parece até filme de terror. Vão sendo destruídas, não é mesmo? Por conta dessa chuva ácida. Todo o material de metal, por exemplo, fica totalmente corroído, fica cheio de ferrugem por conta dessa chuva ácida, tá certo? Então sim, a chuva ácida, ela é provocada, infelizmente, por conta desses problemas, desses poluentes atmosféricos, dessa intensificação desses gases, tá certo? Beleza. Agora, pra acabar, aqui eu acho que é pra acabar, aquecimento global, como eu falei lá na frente. O que é o aquecimento global, então? É causado, né, pela intensificação do efeito estufa. Então é porque eu libero demais gases como gás carbônico na atmosfera, eu vou aumentar esse efeito, então vai ficar cada vez mais quente, cada vez mais calor, causando um aquecimento global, que é a elevação da temperatura da Terra. E isso vai trazer algumas consequências, como eu coloquei aqui, ó. Poxa, primeira coisa, derretimento das calotas polares, ou seja, lá nos polos, né, Polo Norte, Polo Sul, enfim, não é cheio de gelo, que a gente vê às vezes aí nos documentários do Discovery Channel, enfim, que vocês mesmos falaram que assistem, enfim. Quando tá aquecendo demais, se você esquenta o gelo, o que acontece com o gelo? Ele derrete, né? Então vai acontecer isso, o derretimento dessas calotas polares que estão lá nos nossos polos. Tadinho, olha aqui o urso polar, o que sobrou pra ele ficar. Enfim, se agora derrete a calota polar, ou seja, derrete, eu tô diminuindo o volume de gelo, eu tô transformando esse gelo o quê? Em água, não é?
Então, consequentemente, pensa, eu estou aumentando a quantidade de água. O que vai acontecer? A elevação do nível da água, elevação do nível do mar. Eu vou aumentar a quantidade de água, porque está derretendo as calotas polares, tá certo? Então, vai ocorrer um avanço, por exemplo, das regiões costeiras, dessa água. Aqueles bairros lá, que tá cheio de gente lá, né, bem da vida, próximo da orla, lá na zona sul, aqui do Rio de Janeiro, se continuar do jeito que tá, a gente aumentar cada vez mais a temperatura e ir elevando o nível do mar, a tendência é que esses bairros, que essas regiões desapareçam daqui a um tempo, porque o mar vai avançar, vai aumentar por conta da quantidade de água, ok? Beleza. Obviamente, deveria existir, como a gente já conversou isso também nas aulas anteriores, uma conscientização vinda principalmente pelo governo. Se a gente sabe hoje quais são os gases, os motivos do aumento disso aqui, do aquecimento global, assim como os outros problemas que a gente viu, o que seria natural de se pensar? Poxa, então vamos diminuir a concentração desses gases? Vamos tentar fazer com que a gente diminua a liberação de gás poluente? Para isso a gente vai começar a fazer algum tipo de filtro, alguma coisa do tipo, né? Diminuir a emissão de gases poluentes. Por isso que eu botei essa figurinha aqui, ó, que são os governadores, né, os presidentes, enfim, os governantes, que eu digo, das nações que nós temos no planeta, para termos essa conscientização e a população tem que cobrar isso também. Falando, olha, a gente precisa ter uma produção de energia mais limpa, diminuir a emissão de poluentes atmosféricos, porque isso vai prejudicar não é só um país, é todo mundo, é o mundo inteiro, tá certo? Então, mais uma vez, um momento aí da gente de reflexão. Então é isso. Agora a gente vai para os exercícios, né? Enfim, já marquei aqui, meu Deus, já deixei o negócio, vou deixar um vídeo, vou cortar esse daqui. Para não ficar muito longo, e no próximo vídeo então a gente faz esses exercícios do livro de vocês, tá bom? Um beijo, até daqui a pouco!